texto de Êxodo capítulo 13, versículo 17, diz assim, ó: E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Amém? Pai, fala conosco na Tua palavra ainda nessa noite, que Teu Espírito Santo tenha plena liberdade entre nós. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu só quero ler esse texto aqui e vou falar um pouco do que aconteceu nesse capítulo 13, a partir do 17, e o capítulo 14 também, que vai falar ali da saída do povo do Egito. Nós glorificamos a Deus aqui agora porque nós fomos libertos do Egito, né, das garras de Faraó, de Satanás. Mas a gente precisa entender que quando Deus ele nos tirou de lá, Ele não prometeu que a gente iria sair, né, do mundo das trevas, vir para o reino da sua preciosa luz, e seria algo imediato, sairíamos do mundo e estaríamos logo com Ele na glória. Não foi isso que Ele prometeu. Existe um processo para que a gente possa alcançar a terra prometida, né? Aquilo que simboliza a terra prometida para nós é exatamente a eternidade que nós aguardamos com Deus. Mas há um processo para que o povo e para que eu e você pudéssemos chegar lá e que o povo pudesse também chegar naquele lugar. E é interessante que durante o período de peregrinação do povo até chegar ali o Mar Vermelho, atravessar o Mar Vermelho, em todo momento o povo estava consciente, estava preocupado demasiadamente até com o Faraó, que vinha atrás. Faraó ele não desistiu em nenhum momento. O Senhor endurecia o coração dele para que ele libertasse o povo. Mas a palavra vai dizer que o povo sai e imediatamente Faraó fica com o coração angustiado e fala: por que nós liberamos eles? Por que nós liberamos esse povo e não deixamos eles aqui para trabalhar para nós? Vamos dar uma paradinha só para a gente poder ajustar aqui as cadeiras. Tem mais cadeira lá dentro ou não? Se tiver cadeira lá dentro também. Amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, prestem atenção aqui que é importante para nós essa palavra. Durante todo o percurso, Faraó tentou, né, destruir o povo de Israel que havia sido liberto. E a palavra vai dizer que num determinado momento, muitas coisas aconteceram no caminho, mas chega um momento que eles param em Migdol, diz a palavra. De um lado estava Piairote, do outro lado estava Baal-Zefon, e na frente estava o Mar Vermelho. Humanamente falando, o povo estava sem saída. Amém, irmãos? Os irmãos estão dispersos. Vamos esperar aqui. Amém? Todo mundo sentadinho? Amém. Todo mundo em paz? Para a gente ouvir a palavra? Tudo certo? Então vou retomar aqui. O povo sai do Egito, peregrina durante um tempo. Faraó sempre tentando buscar ali destruir o povo que havia sido liberto do Egito. E chega um momento que eles param de frente do Mar Vermelho. Não tinham o que fazer, eles tinham que parar ali. Deus manda eles pararem ali. Eles pararam num lugar chamado Migdol. De um lado havia um monte chamado Piairote, do outro lado Baal-Zefon. E eles estavam ali sem saída. E o povo olha para trás e vê Faraó com seu exército chegando. E sem ter o que fazer. Imagina, eles não sabiam, e a gente precisa entender isso, nesse texto que nós lemos, é que o Senhor tirou eles por um caminho. Os irmãos perceberam aqui? E aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Olha que interessante, diz a palavra que Deus levou eles por um caminho mais longe, para que porventura o povo não se arrependesse vendo a guerra. Se eles passassem pelo caminho dos filisteus,
eles viriam à guerra. E o que o povo de Israel, naquele momento, saindo do Egito, sabia fazer? Eles só sabiam fazer tijolo. Eles só eram escravos, faziam tijolo atrás de tijolo, dia e noite. Eles não sabiam manusear uma espada, eles não tinham um escudo. Então Deus, para preservar o povo dele, manda por um caminho mais distante. Irmãos, só esse versículo aqui a gente poderia pregar só nele. Porque aqui a gente consegue extrair coisas extraordinárias para a nossa vida como igreja e como indivíduos crentes em Jesus Cristo. Na nossa caminhada cristã, a partir do momento que nós saímos do Egito, nós vivenciamos um tempo em que o inimigo, o tempo inteiro, ele vai tentar nos perseguir, fazer a gente parar, causar medo, causar angústia, tentar colocar na nossa mente que a gente não vai conseguir atravessar o que a gente precisa, alcançar a nossa vitória. E a palavra do Senhor vai, antes de tudo, antes de só cuidar ali para que o povo chegasse do outro lado, Deus também ele vai se preocupar com a segurança do povo. Você sabia que Deus ele está preocupado com a tua segurança? Deus não te permite muitas vezes alcançar uma vitória por um caminho muito curto, não é porque Ele não te ama, não. É porque Ele sabe que você não está preparado. E se você for por aquele caminho, os filisteus, na hora que você encontrar a guerra, você não vai conseguir suportar e você vai sucumbir. Então Ele pega você e fala assim: eu preciso de um tempo de treinamento com você, então eu vou te colocar por um caminho mais longe. Você vai chegar no mesmo lugar, mas eu vou tratar com você algumas coisas que eu preciso tratar nesse trajeto, para que você possa me conhecer melhor e na hora certa eu possa fazer você entrar na terra prometida. Então a primeira coisa que Deus faz é cuidar desse povo, levando ele por um caminho mais distante, porque ele estava preocupado com a segurança. Deus não está preocupado, e nem pode estar, e a gente vivencia isso todo dia, com o nosso conforto. Seria muito bom para a gente que Deus desse tudo para a gente nas mãos e a gente não passasse luta nenhuma, ficasse uma vida confortável o tempo inteiro. Que coisa maravilhosa. Esse é o desejo de todos nós. Mas Deus não pode fazer isso, porque Ele sabe que se Ele fizer isso, num determinado momento, a gente vai ser destruído. A gente vai ser pego pelo inimigo de surpresa e não vai saber como agir. Então a gente precisa entender o seguinte: Deus tirou por um caminho mais longo porque havia uma guerra. Eu e você, nesse caminho, vivenciamos situações que a gente fala assim: estou vivendo uma guerra. Mas eu garanto para você que Deus só permite você passar a mesma coisa que esse povo passou pelo caminho mais longe. É o medo de Faraó chegar, é uma coisa mais difícil de passar, é um trajeto um pouco mais complicado, mas Ele nunca te deixará ir por um lugar onde a guerra vai acabar e vai te destruir. Amém. Nunca. Ele vai se preocupar sempre com você em relação a isso. E aí, às vezes pode a gente pensar também o seguinte, na caminhada cristã, né? Às vezes Deus leva a gente, e a gente está falando aqui de diversas áreas, tá? E aí o Espírito Santo vai tratar com você no teu coração qual é a área. Mas às vezes a gente percebe que algumas coisas na nossa vida demoram mais do que para outros. Alguém já viveu isso aqui? Está pedindo alguma coisa ao Senhor. Nossa, o outro ali já foi. Nossa, aconteceu isso naquela família. Poxa, minha família está tratando disso há tanto tempo, está vivendo essa luta há tanto tempo, e não acontece. Eu quero dizer para você o seguinte: se Deus está te levando por um caminho mais longe, entenda que é para o teu bem. Não importa que você não está indo muito rápido, importa que você chegue no destino final. Amém? Fica tranquilo. Fica tranquilo, não tente atalhos. Não tente por um caminho mais rápido. Deus quer que eu vá por aqui, não vá pelo caminho dos filisteus, mas eu vou pelo caminho dos filisteus porque para mim é mais rápido. E aí você faz da sua cabeça, você encontra a guerra e você vai morrer. Então, aproveite a oportunidade que Deus está te dando e nos dá todos os dias de seguir o caminho que Ele tem preparado para nós. Não tente fazer diferente daquilo que Ele está desejando para você, né? Permaneça no caminho mais seguro, né? E tem tempos na nossa vida que realmente as coisas demoram mais, isso é fato. Mas é melhor demorar e estar seguro, amém, irmãos? Debaixo da bênção, do que ir muito rápido e parar no meio do caminho. Amém. Vai até a metade, muito rápido, e parou. A gente como pastor, a gente vivencia algumas coisas, a gente vê muito isso acontecer.
Pessoas que Deus manda por um caminho mais longo, mas aí quer pegar um atalho. E a gente fala, não dá. Se pegar o atalho vai parar. E aí pensa que vai chegar mais rápido, mas não chega. No meio do caminho encontra alguma coisa que para. E aí perde mais tempo ainda, do que se estivesse por um caminho mais longe. Então, siga o desejo e a vontade do Senhor para a sua vida. Uma outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que naquele caminho, mesmo sendo longe, a Bíblia vai dizer, aqui se você ler o capítulo 13, eu não li para a gente ganhar tempo, e o capítulo 14, você vai ver que o tempo inteiro tinha um anjo na frente. Se alguém aqui conhece o texto vai lembrar, tinha um anjo na frente, uma coluna de nuvem de dia para guiar o povo e uma coluna de fogo à noite para iluminar. O caminho pode ser até mais demorado, mas não vai faltar a presença de Deus em nenhum momento. Não vai faltar a direção de Deus. Não vai faltar, sabe, a bênção do Senhor sobre a tua vida. Então, permaneça nesse caminho. Aí a Bíblia fala que esse povo, ele anda e chega lá nesse lugar que eu falei, lá em Migdol. E o Senhor manda que eles parem ali. Num primeiro momento, Deus não mandou imediatamente Moisés tocar com o cajado na água. Num primeiro momento não, ele mandou que o povo parasse. É interessante isso porque... Por que Deus logo não resolveu a situação, abriu o mar, passou todo mundo e Faraó não chegou nem perto? Não, Deus permite, porque Ele quer treinar o seu povo. Ele estava ali, como está comigo e com você todo dia, até que o Senhor nos leve para a sua glória, Ele vai estar nos preparando para alcançarmos aquilo que Ele tem para nós. Mas Ele vai trabalhar em nós ainda. E Ele queria trabalhar naquele povo. E aquele povo para ali naquele lugar, diante do mar, né, ali entre os montes. Humanamente, irmãos, não tinha saída para eles. Se Deus não manda Moisés tocar no mar, se Deus não faz um milagre, eles morreriam ali. Tanto é que a palavra do Senhor vai dizer que Faraó, ele tem exatamente esse pensamento. Faraó pensou assim, eles estão perdidos e foram encerrados no deserto. Não tem para onde eles irem. É por isso que ele separa 600 carros e o seu exército em peso para poder ir atrás dos filhos de Deus, para poder ir atrás do povo de Israel. Ele falou, eu vou destruir eles não vão ter para onde ir e eu vou acabar com eles. Só que ele não sabia, e o nosso Deus faz assim, guarda isso no teu coração, quando você estiver com medo de Faraó, quando você estiver amedrontado, que ele está vindo com muito carro, muito cavalo, está fazendo uma verdadeira festa para poder te destruir, né? Às vezes dá aquele temor, fica tranquilo, porque ele não sabia que a emboscada era para ele, não era para o povo de Israel. O que Deus estava preparando era emboscada para Faraó. Falou, deixa ele vir bem pertinho, deixa ele vir bem para cá, porque quando ele entrar no mar eu acabo com ele. Porque o caminho que Deus abre para você não abre para o diabo. É por isso que quando a gente entra, que o diabo entra atrás, às vezes ele entra. A palavra acha que ele foi até a metade do mar. O problema é que Deus fecha a porta. E aí quando fecha a porta na cara do diabo, acabou para ele. Porque ele é só um empregado de Deus para agir, muitas vezes, até em nosso favor, para que Deus possa nos levar a níveis que Ele deseja. Deus não tem medo do diabo, né? Então Faraó, ele vai e persegue. Agora, a visão espiritual de Moisés, a visão espiritual daquele povo, e por isso Deus estava querendo ensinar, era diferente. Veja que o povo, ele se levanta e fala assim, aí vem Faraó, Moisés, não era melhor ter continuado lá no Egito? A gente não te falou que era melhor continuar no Egito do que vir para cá? Porque agora, ou a gente volta para o Egito, ou a gente morre no deserto. Olha a visão deles. As duas opções, as duas únicas opções que eles tinham na mente, os únicos dois pensamentos, eram pensamentos negativos de derrota, Iraci. Eles em nenhum momento falaram assim, oh, Deus faz um milagre, Moisés faz alguma coisa. Não, eles falam, nós não falamos que ou nós ficávamos lá, ou morreríamos no deserto, e a gente não queria nenhuma das duas coisas. Aí Moisés vai liberar uma palavra para eles, vai dizer, não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor
pelejará por vós e vos calareis. Moisés libera uma palavra crendo que Deus iria dar uma solução naquele momento para eles. Então, irmãos, o que a gente vê aqui, e aí Deus dá uma palavra para Moisés: Moisés, por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. Ele para o povo, dá essa palavra para o povo e diz assim: agora diga para eles marcharem. Talvez, irmãos, Deus está te trazendo aqui para ouvir nessa virada de ano, que talvez está faltando você marchar para que Ele possa abrir o mar e fazer o milagre que Ele precisa. Porque uma coisa que a gente aprende na vida cristã é o seguinte: que Deus, Ele move o mundo inteiro para fazer o que você e eu não podemos fazer. Mas Deus não move uma palha naquilo que eu e você podemos fazer. Talvez aquilo que você deve fazer, você não está fazendo. Você está... Eu vou sair do natural agora, do que é natural da nossa vida do dia a dia, né? Eu não vou falar aqui de emprego e outras coisas. Você coloca aí na sua mente, no seu coração isso, né? O que a gente tem que fazer para alcançar essas coisas. Mas eu vou para o espiritual. Será que Deus não está querendo que a gente use a autoridade que Ele nos deu, por exemplo, pela palavra, para liberarmos palavras da parte de Deus nas áreas que nós precisamos? Estamos só esperando Deus fazer um milagre. O milagre seria abrir o mar, mas caminhar e marchar era com o povo. Você já conhecedor, Deus está treinando você nessa caminhada, meu irmão, minha irmã. Deus está treinando você. Faraó está atrás, e cada corrida que ele dá, cada acelerada que você tem que dar, Deus está tratando com você. Deus está te ensinando alguma coisa. Baseado no que Ele está te ensinando, faça o que é a sua parte, para que Ele possa operar o que não depende de você. É assim que funciona. Olha o que Deus vai fazer, irmãos. Faraó, a palavra diz que Faraó está vindo atrás deles. Deus pega um anjo e fala assim: você vai para trás do povo. Estava na frente, já tinha mandado seguir até o mar, vai para trás. A coluna de nuvem também vai para trás. E a Bíblia vai dizer o que isso causou. Faraó muito próximo do povo. Será que você vive isso aí de vez em quando? Parece que o diabo tá doido para te dar um pescotapa, e você está: Senhor. Aí ele vai, coloca a nuvem, coloca um anjo. O que acontecia? Faraó não conseguia nem enxergar quem estava na frente. Mas aquela nuvem que para Faraó era escuridade, para o povo de Deus era claridade, era caminho para ele seguir. Olha a lógica de Deus, como é que é totalmente diferente da nossa e do diabo. O diabo não consegue entender o nosso Deus. Ele nos dá proteção, Ele coloca a nuvem atrás. Olha como é que Deus te guarda no processo, nesse processo que você está trilhando até chegar na glória, até ser arrebatado, até estar diante do Senhor. Deus estará cuidando de você em cada momento. Ele não vai te abandonar, não. Ele não vai te abandonar. E aí, no versículo 15, né? O Senhor fala: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Então, quem sabe, se você marchar, o Senhor vai abrir. E aí a palavra do Senhor vai mandar Moisés pegar o cajado, né? Seu cajado de madeira, e tocar na água. Irmãos, assim, sem lógica nenhuma. Hoje a gente lê a Bíblia e fala: nossa, um cajado de Moisés, né? Deus deu ali uma unção sobre ele, e ele usava aquele cajado com autoridade, com poder. Mas naquele momento ali, as pessoas olhando: o que tem a ver? Que comunhão tem ali o cajado com a água? Nada a ver. Existia só uma palavra da parte de Deus para que eles fizessem isso, para que Moisés fizesse isso, tocasse no mar, né? Mas o que tinha na mão dele, para muitos talvez não tivesse valor nenhum. Moisés sabia o valor que tinha aquele cajado, mas talvez para as pessoas, eles não tivessem, se dessem conta do que representava aquilo. Eu quero dizer para você que às vezes, e um cajado é uma coisa muito simples, irmão. O cajado de Moisés não era um cajado de ouro, não. Não era um cajado de prata, não. Não era um cajado de bronze, não. Tá? Era um cajado simples. Simples. E aí eu quero dizer, o Espírito Santo plantou no meu coração isso, para dizer que muitas vezes a gente tem coisas simples nas nossas mãos, e Deus, Ele usa o simples para fazer o extraordinário.
Às vezes a gente está querendo muita coisa para ver Deus agir. Às vezes Ele já na simplicidade, Ele já te deu algo, já te deu uma palavra, que as pessoas talvez nem entendam, não deem valor para o que Deus já te falou. Você tem uma promessa, e você precisa usar isso com autoridade. Algo simples que Deus te deu, para fazer na sua vida o extraordinário. O que Ele ia fazer naquele mar era extraordinário. Mas Deus agiu na simplicidade. Deus agiu na simplicidade. E aí, a palavra fala que, nesse momento, o anjo do Senhor, quando ele já está ali chegando, quando o povo está chegando ao Mar Vermelho, isso está lá no versículo 19, fala que o anjo e a coluna vai para trás. E aqui Deus também me falou algo que eu não posso esquecer de te falar, por isso que eu vou voltar nisso. Às vezes você está caminhando nessa jornada tua, na jornada cristã, né? Na jornada como igreja, como servo de Deus, como alguém que saiu do Egito e que está caminhando em direção à Terra Prometida. E você está indo muito bem, porque você está vendo anjo, está vendo nuvem, está vendo coluna de nuvem. Você está vendo alguma coisa. Mas existem momentos que Deus vai tirar isso. É para você amadurecer mesmo. Ele está te protegendo. Ele está colocando para trás. Você não está vendo com a sua vista. Mas você pode ter certeza que nesse momento do processo, quando você olhar para frente, lembra que a gente cantou aqui que a gente não se move por vista, né, pelo que cremos? Nesse momento que talvez você não veja Deus na sua frente, alguma coisa muito clara de que Deus está fazendo alguma coisa, Ele continua cuidando de você. O que isso representa para nós? Deus pode talvez aparentemente desaparecer, vamos dizer assim, da sua vista, mas Ele nunca vai sair da tua vida. Aleluia. Você pode não ver, mas Ele está com você. Só que agora Ele está na tua retaguarda. Agora Ele não precisa da frente. Durante um tempo você precisa de ver Ele à frente. Você fala, nossa, estou vendo o que Deus está fazendo. Tem hora que Ele vai parar e falar assim, agora você vai ter que crer. Mas fique tranquilo que eu estou na tua retaguarda. O inimigo não vai chegar em você. Você está entendendo como é que funciona? É assim, meu irmão. Essa é a caminhada cristã. Essa é a caminhada cristã. E aí a palavra vai dizer algo interessante aqui. Versículo 21 e 22. Vai dizer que Deus, olha só, agora Moisés ele vai ter que tocar no mar para o mar se abrir. Correto? Esse era um milagre que Deus faria. Quando ele toca, a palavra do Senhor, guarda, registra isso aqui que eu vou te falar. Quando toca, a palavra do Senhor diz assim, que um vento oriental veio com força para abrir o Mar Vermelho. Guarda isso aqui, um vento oriental. Então, se é um vento oriental, a gente precisa entender que vento é esse. Aí a gente vai para Êxodo 10, você volta um pouco. Vai para Êxodo 10, na praga dos gafanhotos. Quantos aqui já ouviram aqui que foram 10 pragas para o Egito que Deus mandou? Então, a gente volta lá. Praga dos gafanhotos. Aí fala, Moisés, libera uma palavra aí, diz que os gafanhotos vão tomar conta do Egito de forma assim, não vai ter lugar onde não tenha gafanhoto. E a palavra vai dizer que levantou-se um vento oriental e trouxe do mar para o Egito os gafanhotos. Faraó fica desesperado. Ele falou, não vai dar, isso aqui não dá. Eu peço perdão ao Deus de vocês, eu pequei contra ele, pede a ele para tirar essa praga, né? Isso na versão corrigida, Leandro. Pede a Deus para tirar logo isso daqui, que para mim não dá. Aí Moisés vai orar e vai pedir a Deus. Aí Deus vai falar, tudo bem, diz para ele então que vai ser tirado, mas que ele libere o povo. A palavra diz que Deus levanta um vento ocidental, e não oriental, para mandar de novo embora aqueles insetos, os gafanhotos. Tá, por que eu estou falando isso? Porque a palavra diz que levantou-se um vento oriental para abrir o mar. Então, se o vento oriental vem do mar para cá, para o Egito,
Então o mar não se abriu como a gente costuma ver por aí na televisão. Moisés bate o mar e o mar faz assim. Não, começou a abrir de lá para cá. Sabe o que é isso? Você não está vendo. Já foi liberado o milagre. A coisa já está acontecendo, está abrindo lá de trás. Deus está cuidando já do teu futuro. E vai chegar a você. Mas é um processo. Ele coloca, ele toca e o vento oriental começa lá abrindo de lá para cá, de trás para frente. Agora, mas por que, pastor, de trás para frente? Já te falei. Isso aqui, algo que Deus colocou no meu coração. Deus já está preparando sem que você veja, né? Sem que você veja. Agora tem mais um detalhe. Gênesis 41. Lembra aquelas 7 vacas gordas, 7 vacas magras do sonho que José interpretou? Das 7 espigas gordas, 7 espigas magras. Levantou-se um vento oriental e queimava aquelas espigas. Olha o vento oriental de novo. Por que o vento oriental? Porque o vento oriental, ela vinha quente porque vinha do deserto. Então aquilo queimava as espigas. Aí, meu irmão, eu tenho que glorificar esse Deus que você serve, que eu sirvo. Porque Deus, ele dá uma palavra e diz assim: Moisés, diz para esse povo que eles vão passar para o outro lado com o pé enxuto. Não é isso? Então o que Deus faz? Manda o vento oriental, abre o mar, seca a terra, abre o mar, seca a terra, porque o povo tinha que passar como Deus determinou, com o pé enxuto. O povo não ia colocar o pé na lama. Você não vai colocar o pé na lama. A igreja dele é a igreja imaculada. Ela é santa, ela é limpa. Você não precisa colocar o pé na lama para alcançar o que você quer. Deus vai te levar lá, mas do jeito dele, com o pé enxuto, em nome de Jesus. Tudo tem um porquê. A palavra de Deus, ela é linda e ela é maravilhosa. Nós não precisaremos pisar na lama. Agora, irmãos, mais uma vez, para que isso aconteça, não se precipite em nada na sua vida. Vá seguindo os passos que Deus está te dando. Para lá na frente do mar, espera um pouco, deixa chegar perto, fica tranquilo. Ele vai colocar nuvem atrás, vai colocar anjo, vai proteger você, você não vai ver nada. Moisés vai tocar, no primeiro momento tocou, não abriu, o povo alguns devem ter pensado assim: aí, não adiantou nada, tá vendo? Esse cajadinho dele aí. Só que lá da frente eles começam a avistar alguma coisa. Pô, peraí, o que está acontecendo? Está o mar abrindo, 2 paredes gigantescas. Para quê? Para a gente passar. Deus vai te fazer enxergar assim, ó, de longe, alguma coisa já se movimentando, para que você possa chegar no seu objetivo. Amém? E aí tem um outro detalhe muito lindo aqui, que a palavra vai dizer que por volta da vigília da manhã, ou seja, entre 3 e 6 da manhã, Deus, ele fez um milagre, né? A palavra diz que o povo do Senhor entrou. Imagina a abertura daquilo, né? Como Deus abriu o mar. Eram 3 milhões de pessoas para passar. Não foi uma aberturinha do tamanho dessa igreja, como a gente vê por aí, né? Entra todo mundo esbarrado. Não, meu irmão, é muito grande o que Deus fez. Deus fez, quando ele faz bem feito. E aí passou aquela turma toda, isso não daria nem tempo. Quando o povo sai do lado de lá, a palavra do Senhor diz que o exército de Faraó entra, 600 carros. Só que o Senhor fala assim: vou tocar na roda deles, que eu vou glorificar o meu nome neles. Ele achou que a emboscada era para vocês, mas era para ele. Entrou aquela turma toda, começa a quebrar a roda, começa a partir com dificuldade, começa a falar: vamos embora daqui, porque o Deus de Israel está indo contra nós, não pode. Mas aí não tinha mais jeito, porque se tentar entrar na porta que Deus abriu para você, vai morrer lá dentro. Amém? É assim, aí eles entram, a palavra diz que se fechou, e isso era entre 3 e 6 da manhã. E o que a palavra do Senhor diz? Nós podemos viver a tristeza, o choro, a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, vem na vigília da manhã. A gente já acorda glorificando a Deus, porque ontem a gente dormiu preocupado, mas amanhã já vem o escape, já vem a vitória, já vem o milagre. Deus, ele faz tudo no tempo dele, da melhor maneira possível.
Então Deus manda ele fechar o mar, fecha a porta. E aqui vem uma palavra para você, meu irmão. Faltam 12 minutos para a gente virar esse ano. Vem uma palavra para você. Quando Deus abriu o caminho do milagre para a sua vida, seja espiritual, que você está pedindo a Deus, seja material, seja familiar, não interessa. Quando Deus fizer, você tem a obrigação de fechar essa porta que Deus abriu para você na cara do diabo também. Não dá brecha para ele. Quando Deus fizer alguma coisa, não fique parado em outras coisas que Deus ainda não fez. Se Deus abriu o mar, entra no mar. Amém. Ah, mas Deus não fez com a gente lá no meio do caminho, a água estava... Esquece a água que ficou amarga, que não saiu. Não interessa, pensou que foi passar a ser... Quando Deus abrir para você a porta do milagre, feche a porta na cara do diabo. Pare de murmurar. E aí eu vou dizer para você, 2024, em nome de Jesus, é a porta que Deus está abrindo para você. Amém? Como igreja, eu declaro isso na autoridade do nome de Jesus. Deus está abrindo uma porta para essa igreja e para a tua vida, 2024. E nós vamos entrar por ele. Talvez você olhe no meio do caminho e veja lá o exército. Ah, não é possível. Fica tranquilo que Deus vai mandar fechar o mar. Deus vai arrebentar com ele. 2024 será um ano de livramento da parte de Deus. Amém? Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Eu queria que você guardasse no teu coração esse texto aqui para nós meditarmos durante o ano. Ó. Esse aqui. Não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. Pastor, eu estou falando que não vai ter mais problema? Não, eu estou falando do Egito. Vai passar o mar, vai ter um probleminha lá também para resolver, vai passar o Jordão, vai ter Ai para... Não estou falando do geral, eu estou falando que esse problema, essa situação, esse milagre que você precisa, Deus está entregando a chave na tua mão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Que venha 2024.